Bom dia, Daniela. Como eu chamo Dani, mas Bom dia, familiar. pode ser. Bom dia. Gratidão pela tua participação aqui hoje com a gente. Estou muito feliz por esse momento, porque é um momento de a gente compartilhar conhecimento e Sim, trazer algo novo, né, para este povo que está nos assistindo. Eu gostaria que você te apresentasse, Dani, para que as pessoas possam te conhecer, saber quem é a Dani, por que você está aqui. sim. Eu sou Daniela Menardo, estou, né, nutricionista, trabalho com nutrição há mais de 20 anos, nutrição funcional esportiva, e tenho trabalhado muito com mulheres, né, estou em busca aí de estar agregando, né, a nutrição a todo esse contexto de corpo, alma e espírito, porque não tem como a gente estar separando, né? Nós temos que nos cuidar como um todo. Então, a alimentação tem tudo a ver com alma, espírito, a gente tem que estar agregando tudo. Então, hoje, tenho tentado passar isso para a maioria das mulheres, e inclusive homens aí que eu atendo. Muito bem. Bom, gente, ocorreu em nós aqui, eu e a Dani conversando, a ideia de trazer algumas dicas, né, para as mulheres e homens, e adolescentes, jovens que Sim, porventura nos escutarem, nos assistirem, porque nós sabemos pela palavra de Deus que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, né? Então eu sou um corpo e habita em mim o Espírito de Deus. Então eu tenho que cuidar deste corpo, né? exatamente. Eu venho de uma série de um comentário sobre um livro do Augusto Cury, onde ele fala sobre as 12 semanas para mudar uma vida, e ele fala muito sobre a saúde mental, a gestão dos pensamentos, a gestão das emoções, e nada melhor do que a gente nessa sequência trazer alguma coisa que cuide também do nosso corpo, Exatamente. porque a gente cria um conjunto de saúde e que é essencial. Então não adianta eu cuidar da minha mente, das minhas emoções e não cuidar do meu corpo. E é claro que tem uma coisa lógica aí, né, Dani, de se eu estiver cuidando das minhas emoções, de alguma forma o meu corpo também vai agradecer, que Exatamente. vai refletir menos problema. Sim, Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu não sim. cuidar do meu corpo, logo as minhas emoções podem estar afetadas, né? Exatamente, é um conjunto, né? Eu vim de uma formação aí muito grande nessa parte do corpo, né? Sempre cuidei muito do corpo, sempre a preocupação com o corpo. E hoje eu consigo alinhar e entender que não tem como só cuidar do corpo e não cuidar da mente. Então eles estão agregados, a gente tem que cuidar dos dois. Vejo pessoas que cuidaram por muito tempo da alimentação, da questão do exercício físico, mas deixou-se de lado a questão de cuidar da mente, do espírito, e essas pessoas adoecem. Então, tem que haver um conjunto, tem que haver um equilíbrio em todas Um as equilíbrio, esferas. exatamente. Exatamente. Entendeu? Então é muito importante. Vejo pessoas cuidando só de mente e alma, esquecem do corpo. E pessoas cuidando só do corpo, esquecem de mente e alma. Não tem como você separar. Para que você seja plena, para que você viva em plenitude, você tem que estar trabalhando as três esferas juntos, né? Então isso é muito importante. A alimentação, as pessoas não dão muito atenção, porque acaba que não sendo algo gritante, né? Eu vejo muitas pessoas assim, eu estudo, eu trabalho, você come o quê? Eu como o que dá tempo, o que eu consigo colocar no meu dia, mas daí a hora que você começa a perguntar, principalmente para as mulheres, mas o que você dá para o seu filho comer? Eu dou o melhor, eu me preocupo com o melhor. É muito lindo isso, só que Mas às primeiro vezes o melhor também não é o melhor que ela acha, né? mas muito assim, gestante, por exemplo, você fala com uma gestante, ela tem uma preocupação muito grande em comer algum alimento
e de repente, porque ela está gestante, ela quer que a criança nasça saudável. Mas depois que ela deixa de ser gestante, ela já não se preocupa muito mais. Então, por que não se cuidar? Eu vejo isso muito, as pessoas não se cuidam, só se cuidam quando estão em determinadas situações. Eu cuido do meu filho. Né? Então assim, o cuidar de mim. Eu cuido do outro, mas não cuido de mim. Eu cuido da minha família, mas não cuido de mim. Eu como qualquer coisa, eu pulo refeição, porque eu tenho que dar conta de tudo, principalmente as mulheres. Mas vejo homens também, que trabalham o dia todo, não se preocupam com isso, mas também se preocupam muito com a família, ou se preocupam... Eu até brinco em algumas situações com o homem. Eu falo, você coloca qualquer óleo no seu carro? Você leva seu carro para ser em qualquer mecânico? Não. E por que dentro do seu corpo você coloca qualquer coisa? Entendeu? Então, assim, as pessoas, elas têm preocupação com quem ela cuida, ou às vezes até com bem material e tudo mais, mas esquece de se cuidar, né? O cuidado com o templo, o cuidado com o nosso corpo, o cuidado... Porque primeiro eu preciso cuidar de mim para que depois eu cuide de outras pessoas, para que depois eu desempenhe os papéis o que eu preciso fazer, né, no meu dia a dia, nas minhas atividades. Então, eu vejo muito isso dentro da prática clínica. As pessoas se preocupam com os outros, com o trabalho, com a esposa, com o filho, ou a esposa com o marido, com a casa, mas esquece dela. Então, isso é muito importante. Primeiro, porque quando eu cuido de mim, eu estou disposta, eu estou melhor, eu durmo bem, eu me alimento bem, eu tomo água o suficiente, eu consigo ter muito mais clareza na hora de cuidar de alguém, eu tenho mais equilíbrio, eu tenho um bom humor, eu fico menos doente. Então, tudo isso vai sendo melhorado, né? É uma questão de dar mais valor para si, né? A pessoa não se valoriza. Sim. Às vezes isso pode estar relacionado com a autoestima, né? Sim, muito, mas é muito mesmo. Eu vejo muito essa distância. E eu costumo dizer que a cada garfada que a gente dá, o nosso destino está sendo determinado. Então, todas as atitudes que eu tenho hoje, não é somente para o dia hoje, mas é para o meu futuro, né? Tudo que eu faço hoje pode agregar lá o meu futuro. Eu até sugiro sempre para as pessoas assistirem aquele filme, Zonas Azuis. É onde pessoas vivem juntos e numa simplicidade muito grande, comendo comida de verdade, porque não precisa inventar muito. Eu vou até anotar esse Zonas Azuis. Eu quero assistir. É muito bom, porque assim... É interessante porque são pessoas que não ficam buscando, porque hoje eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas com receitas, coisas mirabolantes para ser saudável, trocas assim que às vezes não fazem parte do nosso cotidiano. E no fundo, são alimentos simples, comida de verdade, legumes, verdura, alguns lugares proteína, outros não, mas assim... Eles utilizam mesmo aquilo que vem da natureza, aquilo que é comida de verdade, aquilo que é mais simples. Eles vivem numa simplicidade muito grande. E, claro, ali eles falam de propósito, eles falam de fé, eles falam em viver em comunhão, eles falam em ter uma vida em sociedade e não sozinho, porque a solidão também acaba acarretando outros problemas. É fantástico. Então, a gente consegue ver que numa simplicidade as pessoas vivem mais de 100 anos. Ali você vai ver pessoas que vivem mais de 100 anos. É muito interessante, é muito interessante. Então, assim, às vezes a gente procura suplementos, coisas mirabolantes, mas no fundo, se eu não tiver com esse equilíbrio todo, alma, corpo, espírito, eu não absorvo o suplemento. Eu não vou ter as condições necessárias, meu corpo não vai ter condições necessárias para absorver isso. Então, eu preciso ter todo esse contexto, isso é muito importante. É muito interessante, Dani, isso que tu está colocando. E o que eu percebo, vamos ver se você concorda como profissional, o que eu percebo, que é necessário e digamos assim, viria em primeiro lugar uma conscientização e um conhecimento sobre o assunto. Sim, sim. Porque senão não adianta hoje, as pessoas têm o hábito de ir ali na internet e pegar um roteiro, uma dieta alimentar e vou fazer isso. Mas ela nem sabe exatamente qual é o efeito, o impacto que isso tem na sua saúde. Exatamente. E agora você, como uma profissional, eu imagino,
vou dar o meu parecer aqui, e aí você vem concordando ou discordando comigo, mas vai Sim, trazer o teu posicionamento a respeito. sim. Eu imagino que é extremamente importante a pessoa ir de encontro a um profissional qualificado, como é o teu caso, que já está há anos no mercado com experiência, para buscar um conhecimento sobre o seu tipo físico, Sim. a sua estrutura e ver o que realmente é importante para mim, para eu ter um equilíbrio nessa questão, porque eu sou diferente de você. Sim. É como um remédio, de eu ir num médico e ele não pode dar a mesma medicação que deu para os 3, 4 pacientes que entraram aqui. Precisa Exatamente. fazer um estudo a meu respeito Uhum. e eu ter uma alimentação saudável, né? Sim. Isso. Eu sou uma pessoa que eu não sou obesa, eu acho que já dá para perceber aqui que eu sou de boa, tranquilo, né? Mas nem só o fato de eu não ser uma pessoa gorda não quer dizer que eu não tenha que ter uma alimentação equilibrada, porque daqui a Exatamente. pouco eu posso apresentar sinais de falta de saúde, de problemas de saúde, porque eu ignorei pelo fato de eu ser uma pessoa com corpo tranquilo, né? É isso mesmo, exatamente isso. Então eu preciso ter essa consciência. No momento que eu tenho essa consciência, esse entendimento, eu vou poder procurar um profissional e aceitar que é necessário e importante buscar uma dieta alimentar de acordo com a minha estrutura. Sim, porque não é somente uma questão de estética, é uma questão de disposição, de você se sentir bem, do seu sono ser qualificado, ter um sono de reposição. Se você come mal, você não tem um sono repositor. Você acorda muitas vezes à noite. Você se sente, pode ter mais dores, inflamações. Então, não é só uma questão estética, né? A maioria das pessoas me buscam por questão estética, mas depois elas conseguem entender que é muito mais do que isso, né? Quando, assim, às vezes a gente se propõe alguns desafios, vamos tirar isso, vamos ficar alguns dias sem isso, sem industrializados, elas falam, gente, é fantástico. A mudança é qualidade de sono, humor, disposição. Tem algumas que relatam alguns sintomas do tipo refluxo, do tipo coisas que parecem pequenas, mas que atrapalham o nosso dia a dia, né? Então, assim, aí, claro que o emagrecimento ele é uma consequência. Ele vem vindo porque você vai desinflamando o seu corpo. E quando você desinflama seu corpo, ele trabalha de maneira mais leve, né? De maneira mais amena. Então, assim, a gente precisa entender que não é uma questão somente de estética. Hoje, eu tenho essa plena consciência que as pessoas deveriam se preocupar muito mais com essa questão de saúde, de longevidade, de estar de ter uma vida com qualidade do que somente estética. Porque as pessoas, às vezes, por estética, acabam até tendo um certo desequilíbrio. Deixam de consumir alguns alimentos que não são vilões. Por exemplo, o carboidrato. As pessoas acham que são vilões, mas ele não é vilão. Vilão é a maneira com que você consome ele. O horário, a quantidade, entendeu? Então, assim, eu tenho que entender um pouco isso. Então, essa questão que você falou individual é muito importante. Eu preciso saber o que você faz. Eu vejo, assim, como você falou agora, da questão estética, que tem pessoas que se preocupam só em manter aquele corpo malhadão, né? Sim. Mas não olham para outras áreas e o oposto Sim, é verdadeiro. exatamente. E nem sempre a alimentação dela está equilibrada. Já aconteceu muito isso. Está faltando exageros, né? Acaba acontecendo exatamente. Exageros em algum determinado alimento e falta de outros, né? Não dão importância para micronutrientes, que são as verduras, legumes, que trazem vitaminas, né? Olha, e como você está buscando trazer aí um equilíbrio entre a questão espiritual e da alimentação, do que você apresenta, eu me lembro agora daquele período onde Daniel e os seus amigos, eles buscaram uma alimentação adequada, eles tiveram cuidado, como eles não iam participar das iguarias do rei, eles tiveram o cuidado de manter a saúde mental através da alimentação também. Sim. Porque eles estavam buscando de Deus, mas eles cuidaram porque o nosso físico
ele tem uma influência enorme na questão da Exatamente. inteligência, do raciocínio, Exatamente. e a alimentação, ela vem contribuir com isso. Você pode perceber que o dia que você consome alimentos ricos em açúcar, você fica mais lenta. Até na maneira de Fica pensar. Pesado. Então, a história de Daniel eu acho fantástica, eu uso para crianças. Eu mostro para algumas crianças, porque eu faço assessoria em escola particular, eu mostro para eles na historinha que Daniel fica muito mais forte, muito mais disposto, mais inteligente, quando ele consome comida de verdade. Ele mostra para o rei que ele, não comendo aqueles alimentos que são ruins, né, cheio de gordura, cheio de muitas coisas pesadas, eles ficam melhores do que os outros soldados ali do reino que consomem esse alimento. Então eu mostro, eles ficam assim, mostro com foto, tudo, eles ficam todos felizes, muito assim, legal de ver isso. Uma outra história que é muito interessante, que cai bem dentro desse assunto, é a história de Esther. Porque, apesar de ali não falar muito detalhadamente sobre a questão alimentar, mas fala dos cuidados, dos tratamentos que ela teve, e com certeza não foram tratamentos só externos da pele, porque a saúde da nossa pele, ela vem de dentro, em primeiro lugar. Exatamente. E ela passou por isso. Passou por isso por 1 ano, né? Foi muito tempo que ela passou, não foi um período pequeno. E depois então, ela teve que tratar a questão espiritual para gerar um equilíbrio. Então, assim, é fantástico. Quando a gente começa a ler a Bíblia, ela se encaixa em muitos momentos essa questão alimentar. Você vê em vários locais, assim, comentando exatamente sobre isso, né? Que ninguém sentava à mesa para comer até, né, se infartar de comer. Era comer para poder viver bem e não viver pelo prazer de comer. Tinha então, os glutões, né? Sim. Tem. Mas assim, quando você vê que a pessoa está realmente conectada espiritualmente, querendo viver o seu propósito e tudo mais, elas não ficavam nessa questão de comer muito. A Bíblia, ela fala muito sobre essa questão alimentar, né? As pessoas, quando elas estavam buscando algo de um nível mais elevado, tinham um cuidado extremo com a alimentação. Jejum, Daniel mesmo, né? Ele tirou alguns alimentos por um tempo, porque queria se conectar mais com Deus, né? Para entender tudo aquilo. Sim, porque o espírito, ele fica mais leve. Sim. Né? O raciocínio, ele fica mais ativo. Sim. E outra, a gente consegue governar o nosso corpo. Se eu tiro determinado alimento, ou quem manda sou eu e não o alimento. Então, eu falo muito isso. Como que eu posso querer impactar a vida de alguém profissionalmente ou até na educação do meu filho se eu não consigo ter equilíbrio diante de um prato de comida? Não estou dizendo que a gente não vá comer uma comida que a gente goste. Lógico que tem momentos que a gente vai sentar e vai comer e vamos saborear um alimento, né, diferenciado. Mas é aquele momento, não é algo de todos os dias. Essa questão do governo é uma questão extremamente importante, porque as pessoas às vezes se deixam governar pelas coisas e não governam sobre elas. Exatamente. Né? Eu fazem anos que eu não compro refrigerante na minha casa. Perfeito. Fazem anos que eu não consumo açúcar, assim, tipo, adoçar café, chá. Nossa, nem pra mim até me enjoa de colocar açúcar nisso, porque eu determinei pra mim não usar. Exatamente. Os primeiros tempos foram um pouco difíceis, porque eu estava acostumada, mas foi uma determinação minha. Eu governei sobre isso. Exato. Então, é uma decisão que nós precisamos tomar. Exatamente. É abstinência. Os sintomas que você teve foi abstinência, mas é só um período, depois você se acostuma, né? Isso é fantástico, assim, quando a gente propõe algo, eu falo que a alimentação não é, quando a gente propõe um desafio, não é somente alimentação, mas é assim, mexe com o ego da gente, porque eu falo, poxa, eu não consigo nem propor algo sobre alimentação e manter isso firme. Como que eu vou conseguir ter outros propósitos maiores? Então, eu tenho que governar sobre a minha vontade, sobre o meu corpo, sobre o que eu quero para mim, para depois começar a querer impactar a vida de outras pessoas. Então, eu preciso ter esse autogoverno. Então, assim,
A alimentação, ela é muito importante nesse sentido. E assim, às vezes, quando a gente comenta isso numa consulta ou numa palestra, isso impacta muito a vida das pessoas. As pessoas vêm com o retorno e falam, Dani, o que você falou realmente. Hoje eu consigo me policiar mais, eu consigo fazer trocas melhores, eu consigo escolher o que eu vou comer, né? E é muito importante também, Edi, a questão da mesa, né? Eu falo que as pessoas perderam isso. Sabe, a questão de comer junto, de arrumar a mesa, mesmo que eu vou comer sozinha, já aconteceu de eu vir fazer a minha alimentação sozinha, mas eu arrumo a minha mesa, eu faço a minha oração, a gente tem que ter porque a mesa, ela é o altar da casa, é onde você conversa e você fala sobre tudo que aconteceu. Um lugar de comunhão, né? Exatamente. E as pessoas não fazem isso. Aqui em casa, nós temos assim, no horário do almoço, às vezes não almoçamos todos juntos. Mas o que eu faço? Quando eu preparo o alimento, eu já faço uma oração enquanto eu preparo o alimento. Porque eu já estou consagrando tudo aquilo, independente do horário que cada um for comer. Então, isso é muito importante. Perdeu-se isso, né? Verdade. Antigamente era isso. Eu lembro, a minha família também sempre era a refeição junto. Mas o que acontece? Na correria do dia a dia, como tem acontecido hoje, que as famílias já não voltam mais para casa ao meio-dia para almoçar, coisa que antigamente não era assim. Então foi se perdendo este hábito, mas você precisa, como família, como dona de casa, como mãe, de criar uma forma de que isso aconteça em algum momento do teu dia. Exatamente. Exatamente. Eu faço exatamente isso. Eu faço as orações enquanto estou preparando, independente do horário que cada um for vir comer, porque o almoço ele é meio complicado. O jantar fazemos juntos. Então, isso é importante, né? E o sentar na mesa, eu priorizo sempre isso. Falo, gente, temos que comer na mesa. Hoje, vejo muitas famílias relatarem que comem na frente da televisão, que os filhos gostam de comer em alguns lugares que não sejam na mesa. Então, eu tento resgatar isso também dentro da consulta, mostrando a importância disso, né? Bom, Dani, só quebrando um pouquinho aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Uhum. Gente, vocês estão vendo aí, eu estou de casaquinho. Ele tá de braço de fora. Porque eu estou na região da Serra Gaúcha e aqui é fresquinho. E a Dani está lá em São Paulo. São Paulo, interior, que é bem quente. Sim. Então, essa distância geográfica, eu trouxe essa palhinha aqui agora, porque eu quero dizer que essa distância geográfica não impede de você te comunicar com a Dani e solicitar o teu atendimento online. Sim. Depois eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do Instagram dela, para que você se conecte com ela e marque, agende o teu atendimento e ela vai te dar um suporte extraordinário, tá? Sim, com certeza. E você que quer tratar da tua alma, do teu espírito, da tua mente, se conecte comigo. Exatamente, é isso aí. Aproveite e adquira o meu livro, porque é um material maravilhoso que vai te ajudar a lapidar a tua alma. Então, a Dani aqui vai cuidar do teu corpo e eu vou cuidar do espírito. Mente e espírito, exatamente. É isso aí. Dani, para nós encerrarmos este assunto, eu gostaria que você trouxesse algumas dicas bem objetivas e simples, assim, para que quem está nos ouvindo possa dizer assim, tá, eu quero começar alguma coisa hoje, por onde eu começo e o que eu tenho que fazer? E depois desse passo, então, vai poder se conectar contigo e dar sequência a esse processo. Sim. Vamos lá, algumas trocas importantes para o café da manhã. A gente tem o hábito de consumir pão, né? Pão é um alimento que aumenta muito glicose, insulina, e isso acaba dando um certo cansaço durante o dia. É bom demais, né? Mas assim, não ser todos os dias. Use como combustível. Vou fazer uma atividade física? Legal, hoje eu como pão. Mas os outros dias,
come um ovinho mexido, um pedaço de queijo, uma fruta, tente comer comida de verdade mesmo, como a gente falou. Então, fruta e, de repente, castanhas oleaginosas, que também tem um pouco de proteína, né? Então, vai dar uma certa proteína e gordura boa, que vai dar uma certa saciedade, né? Então, esses alimentos vão contribuir para a sua saciedade, para que você depois não tenha fome logo depois. Faça um teste, faça um ovo mexido. Hoje tem algumas receitas que a gente vê aí na internet que falam do pãozinho proteico, que é 2 minutos para você fazer, ou uma panquequinha, que é ovo, banana e põe uma canela, por exemplo, ou você quer salgado, ovo, uma aveia e sal, né? Um pouquinho de sal, um pouquinho de tempero, e você faz uma panquequinha que é saudável, te sacia muito mais do que você comer um pão com manteiga. O pão com manteiga, logo você tem fome. Então, essa é a sugestão que eu dou para café da manhã, porque o café da manhã, dependendo do que você comer, ele vai ser o gatilho para depois desencadear mais vontade de comer alimentos industrializados, ou doce, entendeu? Ou o próprio pão. Sem contar que contribui para as gorduras localizadas, né? Com certeza, principalmente se eu vou comer e depois fazer uma atividade, aliás, atividade não, se eu vou fazer um tipo de trabalho que eu fico sentada, então eu não vou ter gasto nenhum. E uma outra dica que eu dou, nunca acorde, já se alimente. Dê um tempinho para o seu corpo. Vá fazer uma oração, respire fundo, tome um copo de água. Seria ideal? Isso, tome um copo de água, né? Tente esperar pelo menos aí de 40 a 60 minutos antes de se alimentar. Por quê? Porque o seu corpo... Não consigo fazer isso todo dia? Faz alguns dias, né? Porque o seu corpo ele precisa se ajustar para receber alimentos, para que tenha uma mudança total de hormônio. Porque quando eu coloco um alimento na boca, eu já consigo baixar meu cortisol. Tá? Porque eu acordo com meu cortisol mais alto, eu baixo meu cortisol. E aí, Dani, só dar uma contribuição aqui, isso me recorda nos meus tempos de mentoria, que você também viveu, de levantar cedo, um pouco mais cedo, respirar fundo, fazer a tua oração, a tua meditação, que já vai tratar o teu espírito, e depois você vai para a alimentação, aí já deu esse tempo. Perfeito. Não cair da cama e sair já correndo. Não, mas eu tenho que sair muito cedo. Tenta acordar meia hora antes, faça isso. Organização geral, né? Exatamente, entendeu? Isso é muito melhor. Você acorda melhor, você fica mais disposto, porque o seu corpo se reorganiza, e aí se a gente faz a oração antes, a gente também reorganiza aí mente, espírito e tudo mais, tá? Almoço, gente... É o arroz, o feijão que a gente come, lógico que não em quantidade grande. Então, assim, tem pessoas que falam, Dani, eu trabalho o dia todo sentado, então você não precisa de muita quantidade, só que precisa de um pouco, porque o cérebro precisa de carboidrato. Então, coloca uma quantidade pequena no seu prato, né? Divide o seu prato entre salada, legumes, porque legumes também tem carboidrato, e tem fibra junto, e tem água junto, tudo aquilo que a gente precisa. Então, coloca um bom prato de salada e verduras. Aí você vai colocar sempre o tamanho da palma da sua mão, que é a quantidade de proteína, e a outra parte do prato, que seria um outro terço do prato, você vai colocar o arroz e feijão. Perfeito. Ah, Dani, eu não como arroz e feijão, eu como tubérculos, eu como batata. Perfeito, troca o arroz e feijão. Bom arroz e feijão. Então, tem pessoas que falam que não gostam muito, mas come uma batatinha, come uma mandioquinha cozida, come pode ser qualquer tipo de batata, não fica presa a batata doce não, gente. Mas daí a gente precisa desse carbo aí, principalmente se a gente for trabalhar com algo para pensar, então precisa de um pouquinho, tá? Não grande quantidade. É o equilíbrio, né? Porque eu vejo assim, ó, Deus, ele foi perfeito em tudo, ele criou uma variedade de coisas para que a gente pudesse ter uma diversidade de alimentos e ter um equilíbrio, né? Perfeito, é isso mesmo. E aí é por isso que entra o trabalho da Dani, para ela ajudar a construir esse cardápio aí equilibrado para a tua semana. E você poder usufruir de tudo que a vida nos apresenta, de todas as belezas que Deus criou para nós. Uhum. Exatamente. E o jantar, por exemplo, você vai comer sempre menos do que isso, porque é um horário que eu já estou mais tranquila, né? Está aquietando já o teu organismo, exatamente. Né? O corpo diminui o metabolismo após as 2 da tarde, então eu não preciso de tanta energia. A não ser que eu faça um treino à noite, aí já muda a história, por isso que aí é individual, como você falou no início. Aí a pessoa que sente muita fome à noite,
É porque o organismo já está acostumado a receber. Isso, E aí exatamente. vai gradativamente, pode ir mudando, né, Dani? Não precisa mudar tudo de um dia para o outro. Ao Não, contrário, não, penso que tu vai sofrer e não vai dormir à noite. exatamente. Come um pouco menos, mas antes de dormir para o cortisol não tá alto, come uma fruta. Que aí já dá Olha aquela só, já tô buscadinha. quase nutricionista. Ah lá, tá mesmo, tá vendo? Verdade, é isso mesmo. Mas isso é maravilhoso, né? A gente poder entender o processo, como funciona. E isso é a melhor coisa que tem para você poder te organizar. Então Exato. fica aí a dica, se conecte com a Dani, a, acesse o que ela tem para entregar, né? Uma mentoria, uma consulta, é uma profissional excelente. E não esqueça de adquirir meu livro. Sim, eu já Gente, a tenho o gente meu. veio de um encontro maravilhoso, onde a Dani também estava presente e geramos ali muitas conexões. Deus foi incrível com a gente e podemos aí compartilhar em um outro momento algumas outras experiências, né? Mas Sim, esta de hoje é sobre a alimentação, o cuidado com o teu corpo, para que você venha gerar então um equilíbrio entre o teu físico e o teu emocional. é perfeito, é isso mesmo. Dani, muito obrigada pela tua participação. Que Deus te abençoe, sucesso no teu trabalho. Eu E que com agradeço. certeza muitas pessoas farão contato com você, Sim, com certeza. porque é extraordinário esse trabalho, a gente poder ter cuidado, porque mesmo que o nosso tempo de vida não seja tão longo, que a gente não sabe até onde vai, mas que seja um tempo de vida com qualidade, né? Exatamente isso. Isso aí. Porque é muito triste a pessoa chegar num momento da vida e ter que seguir o resto da caminhada com dores, com doenças, porque você não foi cuidadoso com o teu corpo. Então, quanto antes você iniciar esse cuidado, melhor. Com E eu, certeza. e eu desejo aqui saúde para todos. Amém. Uma palavra aí para fechar, Dani. Bom, é claro, né? Quem quiser se conectar comigo, se conecte aí. A gente tem muito a agregar, né? Para quem quer cuidar da alimentação. Agradeço a Edi por essa oportunidade maravilhosa. Vivemos aí um momento incrível mesmo, né? Nesse momento que estivemos em Gramado. Agradeço imensamente por tudo isso, a Deus e a você aí que nos conectou. E obrigada por essa oportunidade. Estou aí à disposição para quando você precisar. E meninas, adquiram um livro, sim. É sensacional. Já iniciei minha leitura, gostei muito. É isso aí, muito bom mesmo, tá? E vamos nos falando aí, né? Tenham todos uma Mesmo excelente aí. que, mesmo que eu vou colocar aí nos comentários do teu Instagram, pode falar aí, Dani. O quê? O teu Instagram. O meu é @Dani B. Menardo, tá? B. Menardo. B. Menardo, Dani B. Menardo. Certo. Tá. Mas eu vou Certo. deixar o link ali, só clica no link, você já está lá e já manda um recadinho para Dani. Perfeito, é isso aí. E até um outro momento que a gente vai agendar em um outro momento. Sim, com certeza. Obrigada, Edi. Um abraço, um todos. ótimo dia para você. Tchau. Tchau.